Por exemplo, uma empresa com grau de risco 3 e 180 funcionários deverá ter 4 efetivos e 2 suplentes. Fique atento, pois esse não é o número total de membros da CIPA, mas sim apenas dos eleitos. Como é uma comissão paritária, então é necessário ter uma quantidade igual de representantes dos empregados e do empregador. Por isso, no exemplo acima, o número total será 8 efetivos, sendo 4 eleitos e 4 indicados, e 4 suplentes, sendo 2 indicados e 2 eleitos, ou seja, 12 membros. Vamos voltar à tabela. Então, são 130 funcionários no grau de risco 3, ou seja, 4 e 2. Então, eu vou precisar de 4 efetivos eleitos e 4 indicados, e 2 suplentes, 2 e 2. No total, são 12. É muito importante estar atento, pois o fato de cada unidade ou planta da empresa deve ter uma comissão própria. A CIPA é por estabelecimento. Isso significa que se eu tiver alguma unidade, eu posso dimensionar tal unidade também para ter a CIPA. Pode acontecer na empresa não se enquadrar em nenhum do dimensionamento do NR4. Nesse caso, a empresa deve indicar um representante dos empregados para atuar nas ações de prevenção e segurança e saúde. Esse representante é conhecido como designado de CIPA. Treinamento para membros da CIPA. Após a constituição da comissão para a escolha dos membros eleitos, os indicados pelo empregador, todos devem realizar o treinamento da CIPA. O objetivo é capacitar os integrantes para cumprir as determinações do NR5, por isso, o conteúdo são os tópicos da norma. O treinamento dos membros da CIPA foi um dos itens alterados em NR5. Uma das principais mudanças foi o fim da obrigatoriedade de tratar temas relacionados à AIDS. No seu lugar, entrou a exigência de abordar a inclusão de pessoas com deficiência, PNE ou PCD, e reabilitados no processo de trabalho. Outra alteração foi que o treinamento tem validade de 2 anos, contados a partir da data da conclusão. Isso significa que o empregado reeleito para a CIPA não precisa refazer o treinamento para o segundo mandato. Os membros da CIPA que integram o SESMIT estão dispensados do treinamento, técnico, engenheiro, médico. Conteúdo obrigatório de treinamento. Estudo do ambiente, das condições de trabalho e riscos presentes no processo produtivo. Já falamos sobre isso. Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Já citamos. Medidas de prevenção também. Métodos para investigação e análise de acidente. Iremos realizar tarefas práticas na próxima aula. Higiene do trabalho e medidas de prevenção de riscos. Citado. Legislação trabalhista e previdenciária relacionada à segurança do trabalho já foi falado. A inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas no processo de trabalho. Iremos falar a seguir. Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício da atribuição. Já citamos também sobre organização, documentação, processo eleitoral, prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Falaremos a seguir. Para isso, deve atender exigências do anexo 2 da NR1. Já as empresas enquadradas no grau de risco 2 têm a carga horária mínima de 12 horas. A norma exige que pelo menos 4 horas sejam obrigatoriamente realizadas presencialmente. A empresa tem autonomia para realizar EAD ou não. A carga horária para estabelecimento grau de risco 3, 16 horas, e as 20 horas para grau de risco 4. Funcionamento da CIPA segundo a NR5. A NR5 estabelece que a CIPA deve realizar reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. Elas podem ser bimestrais nas microempresas, ME, EPP, grau de risco 1 e 2, ou seja, as reuniões da CIPA do grau de risco 2 podem ser bimestrais. Já as reuniões ordinárias devem ocorrer presencialmente na organização e ter a participação remota de alguns membros. Data e horário precisam estar acordados entre os membros, considerando o turno de trabalho. As atas das reuniões da CIPA terão que ser assinadas pelos participantes presentes e devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, e isso pode ser feito por e-mail. As decisões aprovadas em reuniões da CIPA devem ser comunicadas para todos os empregados, por e-mail ou quadro de avisos.
A NR5 prevê a realização de reuniões extraordinárias quando ocorrerem acidentes de trabalho grave ou fatal, ou se a reunião for solicitada por algum dos representantes. Para cada reunião ordinária ou extraordinária, uma ata deve ser redigida e os membros devem indicar o secretário responsável para isso. A NR5 prevê algumas medidas nos casos de alteração do quadro de membros da CIPA, que podem acontecer durante o mandato. Exemplo, o membro titular perde o mandato quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, sendo substituído pelo suplente. Deve ser obedecida a ordem de colocação dos eleitos na votação, ou seja, o mais votado deve substituir aquele próximo que seria o titular. Na possibilidade de não haver mais suplentes durante os primeiros 6 meses de mandato, a organização deve realizar uma eleição extraordinária para suprir a vaga. A eleição será válida apenas para atingir a participação mínima de 1/3 dos trabalhadores, não mais 50%. Os prazos são a metade dos previstos no processo eleitoral. Na ocorrência do afastamento definitivo do presidente, o indicado, a organização indica o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA indicados. Quando houver afastamento definitivo do vice-presidente, votado, os membros titulares dos empregados escolhem seu substituto em 2 dias úteis. O mandato do novo integrante termina junto com a de toda a comissão e seu treinamento deve ser realizado em 30 dias. A estabilidade foi criada para que os membros da CIPA tenham autonomia para cumprir o seu papel na comissão. Assim, garante que o empregado possa cobrar soluções e ações corretivas do empregador sem o risco de ser demitido por isso. A NR5 trata desse tema no parágrafo 4. Nele, estabelece que durante o mandato como cipeiro é vedada a alteração das atividades que ele exerce com a intenção de prejudicar o membro das suas atribuições. Essa estabilidade tem início no momento da candidatura e depois 1 ano após, completando 2 anos. O Superior Tribunal do Trabalho estabelece que a estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem. O órgão também entende que a estabilidade é aos suplentes eleitos pelo mesmo tempo. A estabilidade é exclusiva dos membros eleitos. No caso de pedido de demissão, do empregado que possui estabilidade, é recomendado que o desligamento seja acompanhado pelo sindicato da categoria. As regras para a constituição da CIPA pelos prestadores de serviços foram alteradas no texto do NR5. Um capítulo inteiro é dedicado a esse tema. Os principais pontos estão a seguir. Toda empresa prestadora de serviço deve constituir CIPA centralizada, considerando o total de seus empregados. Essa conta soma os que estão alocados na sede da prestadora de serviço e nos estabelecimentos da contratada. Toda empresa prestadora de serviço que possuir 5 ou mais empregados por estabelecimento da contratante deve nomear um representante da organização para cumprir as determinações. Se eu tenho 5 funcionários, eu tenho que ter um membro designado. Lembrando do prazo que nós vamos falar. A constituição da CIPA, prestador de serviço da contratante, deve cumprir os seguintes requisitos: somente quando exercer suas atividades no grau de risco 3 e 4, e apenas em casos que possuam 20 empregados exercendo atividades da contratante, além disso, duração do contrato de 6 meses. Ao se enquadrar nesses requisitos, instituir CIPA própria, a empresa prestadora de serviço deve atender às condições: 1. Está dispensado da nomeação do representante da organização do estabelecimento da contratante. 2. O dimensionamento da CIPA própria precisa se enquadrar no dimensionamento da nova NR5. Esses empregados são desconsiderados da comissão da CIPA centralizada. 3. Empregados do prestador de serviço não são considerados no dimensionamento da contratante. 4. A nomeação do representante da prestadora de serviço deve ser feita entre os empregados que exercem atividades do contratante. 5. O representante nomeado das organizações contratadas para a prestação de serviço deve participar do treinamento de acordo com o grau de risco. 6. A CIPA da prestadora de serviço se encerra quando são encerradas as atividades. O estabelecimento contratante é obrigado a adotar medidas para que os trabalhadores da empresa prestadora de serviço
A CIPA da contratada e seus representantes sejam orientados sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho e as medidas de prevenção. É o Ministério do Trabalho, por meio das suas delegacias regionais do trabalho, que compete a fiscalizar a implantação e funcionamento da CIPA nas organizações. Estão previstas multas em caso de infração conforme o artigo 63 da CLT. A organização tem o dever de fornecer cópia das atas das eleições e posse dos membros titulares e suplentes ao ser solicitada. Precisa encaminhar essa documentação do processo eleitoral ao Sindicato dos Trabalhadores no prazo de 10 dias. A CIPA não pode ter seu número de representantes reduzidos ou desativada pela organização antes do término do mandato. Isso se aplica mesmo quando houver a redução do número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades da empresa.